Sejam todos bem-vindos. Feliz sexta-feira para todos nós, para você que está aí na web, no nosso site www.radiofiliusa.com. Também você pode entrar ali na nossa página, radiofiliusa.com também. É isso aí. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Lana Palafox. Começando mais um Philly Boys. É isso aí. Hoje, todo dia é especial, mas hoje é mais especial. É porque tem um apóstolo aí. Exato. E hoje é Tremendo. Sexta-feira, né? Sim. Que dia maravilhoso, que dia abençoado, né? E um programa seguido do Do outro. outro. E depois, ó, não perca, fica ligadinha aí que a gente tem a Margarida lá de Riverside, né, Lana? Já tá aqui no nosso É estúdio. isso aí. Beijo, Margarida. É isso aí. Seja bem-vindo, apóstolo. Obrigado. Estamos aqui com o apóstolo Mário Alberto, de São Paulo, é isso? Isso mesmo, zona norte da capital de São Paulo. Olha aí. Tá aqui desde quando? Essa última viagem, nós chegamos aqui no dia 24 do mês passado. Viemos dessa vez pela região de New Jersey. Já estivemos aqui pregando em alguns lugares, inclusive na Pensilvânia, né? Aqui na Filadélfia. E estamos aí viajando, ministrando a palavra de Deus. Eu e o diácono Mateus estão com a gente, ministro louvor da nossa igreja lá. Um abraço, Mateus. Deus abençoe sua vida. Tá aí no estúdio também. Tá ali. Tá ele e o Beni, né, Beni? Tá Minha bem. irmã, esposa de Dona Lana. Lúcia, hoje está É cheia. Lana Pala. Como é que É Lana Lana- Palafox. A Mônica que fala. esse nome? Lana É chique. Palafox. Lana Palafox. Lana Palafox. E a Mônica, prazer de conhecê-la. Mônica, Prazer é também. meu Deus também abençoe. estar aqui. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. E eu que sou fã de rádio, apaixonado por rádio, muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Deus abençoe. E é isso aí, é um paulista, né, da capital, é isso? Sim, Um paulista, Lana, eu sou ó, paulista da capital mesmo. Como diz, eu sou paulista da Gema. da Eu Gema. nasci no Hospital São Paulo, na maternidade de São Paulo, Gente, lá na Vila no dia Mariana. 7 de setembro de 1973, 10 horas, 15 minutos e 47 segundos da manhã, numa Gente, ensolarada, jovem, com né? 16 graus de São Paulo. Ai, Fui que criado delícia. no Parque Peruche, Peru. Casa Verde, depois morei um tempo na Bahia, numa cidade chamada Pau Brasil, onde eu tive encontro com Deus. E desde meus 19 anos que eu vivo em São Paulo, sou presido uma igreja lá, que é a Igreja Apostólica Mensageiro da Paz, devem estar todos nos assistindo aí. E uma rede também de igrejas, são mais de 60 pastores ligados a gente em todo o território nacional. Nossa, mais de 60 igrejas? São 64 agora. 64. Pastores estão debaixo da nossa mentoria, da nossa rede. Uau, Lana, que riqueza, hein? E aí, Lana, a gente fica até... Vamos falar, né? A gente quer saber um pouco da sua história, sua esposa, manda um abraço aí pra ela. Ela não veio, né? Meu amor, beijo do coração. Não gosto de falar dela, não, que eu choro. Oh, tá com saudade. Muito. Você sabe que Quase 30 dias. eu estava falando com a Lana agora, com a pastora Lana, que eu acho que já é várias viagens que eu venho para os Estados Unidos pregar, e parece que cada vez mais, quando eu viajo, a saudade é maior, a dor é maior, né? Isso é muito estranho para mim. Inclusive, já é a terceira ou quarta vez que eu falo que eu não venho sozinho, acabo vindo. Porque a demanda acontece e a gente acaba vindo. Mas ela está lá, está cuidando da nossa igreja. Tivemos um culto lá esse final de semana maravilhoso. Ela, os meus 4 filhos também estão lá. A Stephanie com o marido dela, e o Mário, que está com a minha mãe, mora com a minha mãe, Maria José, que está assistindo a gente também. O Nicolas, meu enteado, e Miguel Abraão, que é nosso filho, que é pequenininho. Então, o Nicão, nosso negão, tá todo mundo lá assistindo. Um beijo, viu? Beijo aí pra família. Deus abençoe todos vocês aí, Da né? apóstola, é isso Legal. mesmo. E deixa eu só entender, você falou que 19 anos, você não nasceu dentro de uma vamos por dentro de um berço cristão, evangelho, Não, ou depois? Como você chegou? Quando eu nasci, minha mãe é baiana, né? Aham. Tinha uma tendência, ela era católica, mas frequentava centro espírita, centro de Umbanda, macumba, essas coisas. Eu nasci com uma doença muito grave e com 7 dias eu fui consagrado num terreiro para ser curado dessa doença. E aí frequentei isso até a minha conversão. Tive experiências espirituais muito fortes. Aos 6 anos de idade, eu estava numa cidade chamada Rio Claro, quando um espírito saiu de dentro de um busto, chamado Martim Pescador, começou a conversar comigo. E até eu me converter, ele era considerado meu pai. Viajava comigo, conversava comigo. Então, o mundo espiritual para mim sempre foi uma coisa muito acessível. Quando eu ia fazer 16 anos, eu tive um encontro com Deus, fugindo de uma situação muito difícil, envolvido por causa da religião, uma coisa complicada. E eu fui fugindo para a Bahia, para ir para outro país.
E aí lá eu tive encontro com Jesus numa reunião de oração, com as irmãs da Igreja Presbiteriana do Brasil, orando, e aceitei Jesus naquele dia. No segundo dia eu já preguei, e até hoje eu tenho feito isso para a glória de Deus. Amém. Realmente, né? Quando Deus tem um propósito, você pode ir para a direita e para a esquerda aqui, pá! Né? Os caminhos vão se cercando de uma tal maneira que não tem como correr. Sim, sim. Na verdade, assim, quando eu tive encontro com Jesus, eu sempre fui religioso, né? Sempre fui bastante religioso. Então, eu já tinha lido a Bíblia umas 2 vezes, já conhecia. Eu sempre também fui muito envolvido com pessoas públicas. Então, fui presidente de Grêmio, presidente de classe, fundador da UBS da Bahia, presidente da UBS da Uni, tesoureiro de União de Estados Estudantes. Sempre envolvido com o social. Sempre envolvido com o social, terceiro setor, que a gente chama no Brasil. Então, eu sempre gostei muito disso. Dei aula de teologia há 18 anos, parei faz 4 anos. Dei aula de 17 para 18 anos de teologia no Brasil, vários seminários. Sou formado, tenho a formação em bacharel, licenciatura, mestrado, doutorado, e também em contabilidade, economia e filosofia. Então, a gente gosta de estudar, gosta de se dedicar, ajudar as pessoas, né? Sou terapeuta holístico. Então, a gente gosta de fazer isso, de ajudar as pessoas, de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com gente. Gente é muito problemático, mas eu gosto de trabalhar com gente. Porque eu sou mais problemático que todo mundo, então aí ajuda. A gente se atrai, né? Olha, cuidado, a história diz que os opostos se atraem, não os semelhantes. Semelhantes se constroem. Se constrói, é verdade. E é isso, a história minha é essa. Eu conheci os Estados Unidos em 2014, uma grande amiga minha foi minha secretária na convenção que eu presidi no Brasil. Nós presidimos uma convenção que tinha quase 5.000 igrejas no Brasil inteiro. E a Verbênia Souza, que é a apóstola, doutora Verbênia Souza hoje, vive em Orlando, tem uma igreja chamada Fire Glory. E em 2014 ela nos convidou para estar vindo aqui para receber uma confirmação apostólica, nosso ministério como apóstolo. Nós somos ordenados a evangelista com 19 anos, o primeiro solteiro da história da Assembleia de Deus da Missão no Brasil, registrado em ata, porque nós estávamos integrando a 5ª igreja. Depois nós íamos ser consagrados a pastor em 97. Em 2004 eu fui consagrado a bispo. Em 2012 fui ordenado ao ministério apostólico. E essa é um pouco da história. É muito difícil falar da gente mesmo, mas é um resumão assim que a gente faz. Eu tive em 2014 lá, eu fui em Honduras, numa ilha chamada Trujillo, que é uma ilha de feiticeiros, né, uma ilha consagrada à feitiçaria. Os feiticeiros maiores da América Central moram lá. Mesmo. Tive uma experiência com uma aldeia de mulheres lá chamada Garínfonas, que são mulheres que têm filhos para serem sacrificados. Uma coisa terrível. E dentro dessa experiência, depois vim para os Estados Unidos. Passei por Miami e fui para Atlanta, quando eu recebi essa primeira confirmação no Ministério Apostólico. Depois de 2015, aí eu já vim para outros lugares. Aí eu já preguei em Orlando, já preguei em New Jersey, Newark, já preguei em Orlando, já preguei em Nashville, já preguei... Aí já foi um monte de estados. Eu já preguei, na verdade, esses de 2014 até agora. Eu fiquei 2 anos sem vir agora, mas de 2014 até agora, em 17 estados americanos e 39 cidades. E eu tenho viajado mais aqui do que muita gente que vive aqui. E Deus tem nos abençoado. Temos um ministério voltado para a palavra mesmo. Eu não duvido da palavra da revelação, nada disso. Eu sou apostólico, não posso duvidar. Né? Acredito na palavra revelada, né? Na revelação da palavra, mas eu sou, por essência, um ministro do evangelho, da palavra de Deus, um pregador, e gosto de caminhar na linha da maestria, e é isso que a gente faz, é isso que a gente ama fazer, e viajando pelos lugares, abençoando pessoas, não só pessoas, personalidades, né, como são o caso como conheci, assim como vocês, mas especialmente igrejas, né? O meu ministério é muito voltado por restauração de igrejas, sempre foi. E o propósito que te trouxe para vir aqui dos Estados Unidos? Conta um pouco pra gente. A primeira vez, na verdade, que eu vim em 2014 foi uma fuga. Eu estava embaixo de uma luta muito grande, está aqui o Matheus, na época ainda era garoto. A gente passou um processo muito difícil e foi um refrigério. Da segunda vez diante, eu já vim para ministrar mesmo, para pregar como eu faço no Brasil, prego quase todo dia lá. Dessa vez, eu não queria vir aqui agora, eu queria vir só o ano que vem, 2020. Mas aí, quando eu tinha 23 anos, Deus me deu uma revelação. E durante 22 anos eu não comentei ela com ninguém. Deus falou comigo que era para me preparar para montar um centro de restauração de igrejas em crise. Aqui nos Estados Unidos. Isso eu tinha 23 anos, eu nem sabia que ia vir nos Estados Unidos.
E aí eu comecei a orar por isso há 3 meses atrás. O Senhor falou: conte para todas as pessoas o projeto. E aí eu comecei a contar. Tanto que o Matheus está com a gente há 8 anos, ele veio saber do projeto aqui, porque eu nunca tinha contado na frente dele. E aí na última viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu estava com a nossa apóstola Rosalba Hernandes, que fica ali em Nashville, a nossa cobertura espiritual, né? Ela é minha mãe espiritual. Ela é de qual país? Era do México, É do México. Mas é cidadã-americana, é presidente da igreja Casa de Glória. Meus irmãos da Casa de Glória, um beijo no coração. E ela é minha mãe espiritual, o pastor Jesus, o apóstolo Jesus é meu pai, eles que me dão cobertura. E aí a gente veio aqui, na última vez que eu vim, eu preguei algumas igrejas hispanas, e enquanto eu pregava, o Senhor falava comigo: este país é a porta das nações para o projeto de restauração de igrejas. E eu não imaginava vir para cá, queria fazer São Paulo e tal. Tinha uma vida já estabelecida lá, né? Eu falei: Senhor, o senhor tá passando mal, o senhor errou de endereço, deve estar com algum problema de conexão e tal. Não é comigo que o senhor está falando. E aí apareceu essa viagem por uma outra circunstância que não tinha nada a ver com isso, e acabei vindo, e aí comecei a divulgar. Então, na verdade, nós estamos em vias de implementar o Centro de Recuperação de Igrejas em Crise aqui nos Estados Unidos. Vai ser uma escola mundial de restauração de igrejas que precisa de líderes. Interdenominacional, de fato, e sem nenhum tipo de fim lucrativo. Uma pergunta: o que é uma restauração de igreja? Restauração de igreja, por exemplo, eu vou dar eu preciso fazer um comentário um pouco mais consistente. Vamos falar um pouquinho da Birmânia, que foi um dos berços da reforma dos sulistas italianos, no século XIV, no século XIII, que era um potencial de evangelismo na Europa. Hoje, a maioria das igrejas evangélicas naquele país, que tem outro nome, quase todos viraram clubes iguais. E eu conheci igrejas nos Estados Unidos, inclusive americanas, que tem 8, 10, 15 pessoas, que tem um patrimônio de milhões e não tem gente. Aí você chega e pergunta: por quê? Porque não tem pastor. Por que acontece? Eu não sei quantos anos você deve ter, uns 42 anos, 45. Você deve ter filhos no máximo de 20 anos. Obrigada. Não, é uma ideia que você faz na análise. Não, sim, sim. Eu tenho certeza absoluta do que eu vou te dizer sem te conhecer, e não é uma revelação, tá? Como eu digo, é um revelamento, né? É uma mistura de interpretação. Mas quase ninguém hoje quer que o filho seja pastor. Quase ninguém hoje quer que o filho vá ser músico de uma igreja. Há 20, 30, 40 anos atrás, todo mundo falava assim: eu queria que meu filho se dedicasse ao evangelho, que meu filho fosse... No Brasil era ser pastor, ser padre ou funcionário público do Banco do Brasil. Né? Era o sonho de toda mãe. Meu filho vai ser isso ou médico. Hoje não, hoje ninguém quer que o filho seja pastor, porque esse pastor hoje, o evangelho cresceu muito no mundo todo, principalmente no Brasil, mas virou sinônimo de picaretagem, de coisa errada, Então, os pais não querem. E outra coisa, por causa disso, o camarada vira pastor e parece que é ladrão. Eu pensei que nos Estados Unidos fosse diferente, mas no meio do povo brasileiro e alguns hispanos que eu tenho andado, a maioria dos pastores dizem isso, né? Que o pessoal acha que a gente é ladrão, que a gente não gosta de trabalhar, como se cuidar de gente não fosse o trabalho. Então, o que acontece? Quando você tem há uma geração que está sendo abortada. Há uma geração agora que está sendo abortada, que você não tem líderes para o futuro. A igreja evangélica precisa preparar líderes para isso. Aí você pergunta: o senhor é o líder mais qualificado do mundo? Não, eu sou disponível. Deus achou eu disponível. Só isso. Eu não sou melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Me achou disponível. Então o Senhor me deu uma ideia de fazer isso. Nesse lugar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Honduras também. Lá nessa cidade que eu tive, eu tenho um pastor amigo meu que o filho dele ganha o equivalente por mês a $38. Sem esse dinheiro, a família dele passa fome. E o sonho do menino é ser pastor. Ele fala: não posso, porque eu não tenho como sobreviver aqui. Eu quero pegar esse menino lá, trazer para um centro de treinamento durante um ano. Nós vamos pagar esses $28 para a família dele quando ele estiver aqui, para a família não ter necessidade. Ele vai ser treinado pela manhã em todas as áreas comuns da igreja. E à tarde ele vai ter 4 horas de treinamento todos os dias na área específica dele. Então, um pastor que é na área de mestre, ou um músico, ou um pregador, ou qualquer área que ele seja, no caso da visão apostólica dos 5 ministérios. Quando for depois de um ano, eu vou escolher a sua igreja na Birmânia, que está lá para fechar as portas, que não tem um pastor, e vou mandar esse pastor para a tua igreja de graça, independente da nação que seja. E ele vai ficar um ano trabalhando na sua igreja. O que vai acontecer? Nós sabemos que o mundo espiritual ele trabalha em cima de legalidade. Existem promessas que foram liberadas para esta igreja na Birmânia que estão morrendo, porque ninguém absolveu essa promessa para que se cumpra. O sopro dessa promessa ainda mantém aquela igreja aberta, mas daqui a pouco ela pode virar um boate.
Se eu mando uma pessoa para lá, cheia do Espírito Santo, treinada, habilitada para aquela área específica, quando ela chegar lá, ela vai desgravitacionar tudo que Deus falou para aquele lugar. Então ele vai ser potencializado pelo que vai aprender, potencializado pelo que Deus tem para aquela terra. E aí ele vai lá, restaura aquela igreja, cria um avivamento ali, um processo de restauração, aquela igreja vai ser avivada, e o pai desse garoto, a mãe desse garoto, desse casal, que ficou lá naquela igreja, que está sofrendo, que o pai falou, poxa, queria tanto meu filho fosse pastor, mas não tem como manter, não como ajudar, vai receber o filho depois de 1 ano, que operou milagres, fez curas, maravilhas, restaurou a igreja, vai incendiar a igreja, incendiar o pai dele. Então é um ciclo de benefícios. Nós vamos restaurar a igreja em crise assim. Igreja em crise são igrejas que precisam de área, por exemplo. Tem igrejas maravilhosas que não tem um tecladista. Os ministérios também. E aí faz o quê? Contrata um cara lá fora, paga por semana, aí o cara bebe cachaça a semana inteira, desculpa a expressão, né? Fuma marihuana, né? Fuma maconha a semana inteira, aí domingo ele vai lá vestidinho para tocar, porque o pastor contratou não tem um músico. Não, nós vamos pegar esse cara que tem chamado de músico de uma igreja, em Honduras, na Guatemala, no Paraguai, no Chile, nos Estados Unidos, na Rússia. Vamos trazer esse cara, ele vai ser treinado, ele vai ter aula de adoração, ele vai ter aula de identificação musical, ele vai entender o que é o processo de ponte, o que é a música, a alma do ser humano é a alma de Deus. Fazer esse trabalho e ele vai voltar para aquele lugar, ele vai ser o músico adorador. Ele vai ser o diferencial daquela igreja. De repente, eu me lembro de um filme americano, lembrei agora, um filme americano, e se deixar não para de falar, hein? Que a Beyoncé fez, que ela congregava numa igreja, apareceu aquele Cuba Júnior. Esqueci o nome do filme agora. E o Cuba Júnior chega na cidade inventando que era maestro e tal, né? Esqueci o nome do filme aí. O Matheus procurou ele no Zap para mim na internet. E aí, ele pegou e começou a fazer um trabalho com ela e criou um coral, e reformou o coral. Ele mudou, é uma cidadezinha americana pequena, ele mudou a cidade inteira. Tem um livro chamado Em Seus Passos que Farei Jesus, que eu li no começo da minha conversão, que aconteceu numa cidade chamada Raymond, nos Estados Unidos, eu me lembro a cidade, o estado, que tinha uma moça que era muito rica, de uma igreja tradicional, e um dia ela foi incomodada por Deus e disse, o que eu posso fazer para ajudar? Eu preciso ser útil para Deus. E ela tinha um piano de cauda na casa dela, maravilhoso, daqueles bilionários. E aí, de repente, um dia ela errou de carro e ia cair dentro de uma comunidade muito pobre, como se fosse no Brasil uma favela, e tinha um pastor começando uma igreja numa tenda, sozinho, desesperado, sem ninguém para cantar. O Espírito Santo falou com ela, você quer fazer o que eu faria? Então pega o seu piano, coloca debaixo da tenda e vem ensinar esse povo a tocar e cantar. E aquela igreja está uma igreja com 15 mil membros. E mudou toda a comunidade. Eu acredito no poder transformador do Evangelho. Eu acredito que a palavra de Deus ainda é aquilo que pode transformar, resistir às tentações. Obrigado, Beni. Eu acredito que o Evangelho pode fazer isso. Eu acredito. E eu prometi para Deus que até os 45 anos eu trabalharia, eu nunca fui assalariado pela igreja. Como minha família, quase todo mundo vive até os 90, 95, saudável, eu quero viver até os 90 só para restaurar igrejas. Esse é meu ministério. Eu sou enviado, eu só vou em igreja que tem problema para pregar. Desde que eu aceitei Jesus, só lidou com pastor, com liderança, tenho formação na área, estudei para isso. E eu quero, talvez, não sei se eu não sou o mais bem preparado, não sou talvez o melhor nome que Deus possa ter, mas eu disse para ele, Senhor, eu estou disponível. Ele disse, então você está alinhado, se está disponível, eu vou usar você. Esse é o projeto do CRI. Né? Nossa, que lindo. Restaurando igrejas. E eu vim nessa viagem para falar para ele, para todo mundo. Eu paro no posto de gasolina, enquanto o cliente eu falo, em todo lugar que eu vou aqui eu falo sobre isso. Porque esse projeto não é um projeto de uma igreja. Se eu quisesse montar um projeto da minha igreja, da Mensageiros, seria uma coisa, mas não é. É um projeto para restauração de igrejas em crise interdenominacional. Não me importa se é da Cristã do Brasil, se é da Adventista, se é da Presbiteriana, se é da Assembleia, se é pentecostal, se é apostólica. Eu quero restaurar essas pessoas. E quero, quem sabe, se Deus me ajudar, e se for a vontade dele, conseguir não deixar morrer uma geração de pastores. Nós vamos ter uma lacuna de 20 anos aí. Aí nós vamos ter pastores daqui a pouco, com 60 anos, pastoreando pessoas de 20, para vir um novo mover, para levantar nova liderança. E a gente está vendo muito congresso de coach cristão, muito congresso de avivamento, muito congresso de receba a graça de Deus, mas a gente está vendo muito pouca gente se preparando líderes para assumir. Gente que tem vocação, porque vocação é um negócio que você tem dentro de você, e a vocação com a graça... Exatamente. E eu acredito nisso. E eu estou disposto a isso. E eu estou disponível para isso. Minha esposa está, meus filhos.
E a gente está começando esse projeto aqui. Essa semana nós ganhamos uma pessoa, doou para a gente o registro da rede aqui nos Estados Unidos. Já foi para o contador agora, vai registrar a rede aqui nos Estados Unidos. Vai registrar. Deus está movendo as águas. Está movendo as águas. Agora nós estamos procurando um imóvel, porque eu quero começar com 20 alunos. Eu preciso de um imóvel grande, que possa comportar, de preferência que não seja no centro, seja um lugar um pouco mais afastado, para a gente poder ter um espaço para acomodar esses 20 alunos, que são 10 homens e 10 mulheres a princípio, e começar a primeira turma. E todos os professores e pastores que vão dar aula que dessa rede dos Estados Unidos e de fora são voluntários, vão vir por amor, vão dar a especialização deles, cada um vai dar a sua, eu vou dar a minha, e nós vamos treinar essa primeira turma, quem sabe em dezembro de 2020, mandar aí para o mundo inteiro os primeiros 20 estados de igreja. É uma coisa que me emociona muito, porque assim, depois de velho eu fiquei chorão. Era muito difícil chorar. Depois de velho eu fiquei chorão, porque é tão maravilhoso você se sentir parte de algo que Deus deseja. E é isso que eu sinto. Eu me sinto... Por isso que alguns pastores chegam para mim e falam, não quero, porque... Mas eu não quero que o pastor queira, eu não quero fazer convênio com a igreja. A igreja, se não tiver visão de reino, de multiplicação de igreja, de restauração, nem fala comigo. Eu quero pessoas que amem isso. Nós, inclusive, pastora Alana e pastora Mônica, nós vamos fazer um trabalho que as pessoas que vão ajudar, que vão ser tocadas por Deus para fazer, vão receber mensalmente um relatório. Quanto gastou com o mercado, quanto gastou com o bill de luz, de água, de aluguel, de comida, dos jovens. Sem contar que esses 20 camaradas que nós vamos começar, eles vão estar naquele seminário aprendendo de Deus a semana inteira. No sábado e domingo eles estão disponíveis para pregar em igrejas. Então eles vão fazer muita coisa, né? Certeza. Até chegar lá. Então a gente está muito confiante que estamos na vontade de Deus e que isso vai acontecer. Assim, eu já fui lá, voltei. Eu tenho um filho que ele estuda música e eu também passei muitos anos, né, estudando a música, sempre estudei em conservatório. Eu amo, eu tenho paixão. E meu filho, eu vi que ele tem o dom, né? Então ele toca a flauta transversal e o teclado. Quando você falou de música, eu olhei assim, imaginei meu filho, porque em casa a gente sempre, como a gente nasceu no berço cristão, então minha mãe sempre falava, queria que o meu filho fosse um cooperador, né, alguém que pregasse a palavra de Deus. Eu queria tanto que a minha filha fosse ancião, organista, né? um ancião, exatamente ancião. Isso. Na questão, minha mãe falava assim, queria, né, que meu irmão mais velho, que meu irmão mais velho, mais novo tem 40 anos, imagina, eu sou mais velho. Então, e eu queria que eu fosse organista. Mas eu sempre estudei, mas eu falava, não, isso não é pra mim. Agora tenho meu filho de 14 anos, meu mais velho, eu tenho mais velho, mas o mais velho mora em outro país. Mas esse de 14 anos, ele é uma graça, ele tem um dom. Ele tem um dom, que ele ouve, assim, ele toca, e ele estudava também no conservatório. Então, quando você falou, parece que eu imaginei meu filho tocando numa orquestra. Porque eu penso assim, sabe, Mônica? Esse foi meu berço, né? Eu penso assim, Mônica, nós, pais, eu tenho 4 filhos, 2 mais velhos não têm chamado, os outros 2 não têm chamado assim, manifesto. Eu fico imaginando, igreja não é uma herança hereditária de sangue. Você não pode ser presidente da igreja e dar para o seu filho para ser presidente. Então, a gente faz isso, mas não pode. Pode acontecer, mas não é o ideal. Ou não é obrigatório, vamos dizer assim, melhor. Mas eu estou vendo muitos jovens nossos com um potencial incrível. Para mim pregar, às vezes, quando eu tinha 17, 18 anos, eu andava a pé 8 léguas em cima do mundo de uma mula para pegar numa fazenda, fazer um culto para 10 pessoas. Os nossos jovens hoje falam no Instagram, no Zap, com 20, 30 mil pessoas, em segundos, e eles não têm conteúdo para falar. Eles estão comendo tudo que vem, então você tem que tirar essa galera que é vocacionada, essa galera que é chamada por Deus. Eu vou contar uma história que aconteceu com vocês aqui, rapidamente. Pode falar. Um pai tinha um sonho que o filho fosse pastor. O sonho dele era que o filho fosse pastor. Ele era presbítero de uma igreja, e ele sonhava que o filho fosse pastor. E o filho sempre sonhou ser pastor. Mas aí um dia cresceu um pouco, se desviou e tal. E aí o filho aprontou algumas coisas, e o pai ficou bravo, aquela coisa toda, acabou havendo uma ruptura da família. Aí um dia o filho chegou na casa do pai, chorando, e disse, pai, eu quero ser pastor. Eu ainda quero. O pai olhou e falou assim, mas como você vai ser pastor desse jeito? Né? Você está drogado, está isso, está aquilo. Eu quero ser pastor. E o pai falou assim, então tá bom, então eu vou mandar você para um seminário. E não mandou ele para uma casa de recuperação, mandou ele para um seminário de teologia, que algumas igrejas antigas ainda tem no Brasil. Depois de 4 anos ele saiu de lá casado, com uma filha de 1 ano. Hoje ele preside uma igreja com mais de 4 mil membros.
várias congregações, da quase 4 mil pessoas, eu estive com ele. E quando eu contei para ele desse projeto, por cima, porque eu não podia falar realmente tudo como eu estou falando ultimamente, nós começamos a chorar os dois. E me lembro daquela tarde, assim. Começamos a chorar os dois, ele dizia, que Deus te use para isso. Porque precisamos resgatar essa galera que está aí se perdendo. Eles estão indo por falta de opção para lugares que, né? Isso. Eu queria fazer isso no Brasil, ia ser numa cidade chamada Americana, perto de São Paulo. Mas quando o Senhor falou comigo que a porta das nações seria os Estados Unidos, eu estabeleci no meu coração, Deus me revelou, que isso vai acontecer nos 100 quilômetros, 100 milhas em volta de Nova York. A sede vai ser lá, o administrativo, nós vamos ter esses prédios próximos. E vai ser uma obra que, sei lá, acho que vai... Se eu conseguir restaurar uma pessoa, se eu fizer dele um pastor, e se ele restaurar uma igreja, quando a Reforma Protestante começou em 1857, com Martinho Lutero, um jovem, em Wittenberg, na Alemanha, revolucionou o mundo inteiro. Talvez Deus me use para restaurar só um igual a ele, que faça uma revolução, como tantos outros que a gente vê hoje em dia, como Ana Paula Valadão no Brasil, como Kirk Franklin, que é um cara sensacional, como Kraft Dollar, que eu acho um pregador sensacional, Guilherme Maldonado, que não tinha possibilidade nenhuma de ter mais vezes quando dos Estados Unidos, como o próprio Benny Hinn, tantos outros que eu conheço aqui, né? Paul Walker, todos os outros aí que a gente lê, Philip Yancey, Bill Bright, que já morreu, nosso querido Billy Graham, que não era pastor de igreja, era um evangelista, e ganhou milhares de almas. Você sabia que Billy Graham, em 1972, pegou uma mensagem na Coreia do Sul, 780 mil pessoas confessaram Jesus como Senhor, não tinha uma igreja evangélica? Aí depois David Shua aparece, faz uma colheita maravilhosa, ninguém sabe por que foi. Foi porque ele disse, eu ia ser médico, mas Deus me chamou e eu abandonei tudo para ser pastor. Eu choro, me emociono, porque eu estou vendo muita gente que tem vontade de servir o ministério. O ministério é bom? Não. É fácil? Não. Dá dinheiro? Não. Não dá dinheiro. Mas é de Deus. A igreja precisa. Quando Deus fala em Malaquias, ele diz, trazei todos os dias da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Muita gente usa essa palavra mantimento como uma referência a comida, aluguel, água. Não é. Ali está falando de colunas, está falando de estaca de sustentação. E existe igreja sem pastor, mas não existe pastor sem igreja, não existe igreja sem pastor. Existe igreja com pastor. Pastor sem igreja pode existir. Por exemplo, você hoje não preside uma igreja, você é pastora. Agora, uma igreja sem pastor não existe. Não tem uma igreja sem ancião, não existe. E os nossos anciões estão morrendo. Ou então tem que trabalhar o dia inteiro, como loucos, porque não consegue sobreviver. E a igreja fica recebendo pedaços de mensagem, pedaços de revelação. Eu estou disponível a Deus para fazer isso mudar. E quem estiver assistindo a gente quiser participar desse projeto, pode entrar em contato com a gente. Eu quero voltar ao Brasil dia 28 de agosto com essa casa aqui pronta para me voltar a estabelecer. Com certeza. A gente ouviu sua história aquele dia, foi muito rápido no restaurante. E a gente viu assim, que Deus tem realmente um propósito muito grande. E aqui nos Estados Unidos, para quem está de fora, acha que é um lugar, né, que tem muitas igrejas restauradas. Mas a gente vê, né, a gente que está dentro, vê que ainda precisa de muita coisa. E a gente precisa entender que tirar os olhos da multidão, é o que o senhor falou. Restaurar uma pessoa, essa pessoa, ela vai ganhar mais uma, mais outra, e vai restaurar. É o início, assim, de Deus. Existe uma coisa, pastora, que aconteceu com o profeta Elias, se você me permite comentar sobre isso. Quer comentar um pouco? Estou vendo o pessoal aí na rede social. Fala um pouco aí, Mônica. Fala deles aí, Mônica, um pouquinho. Vamos falar um pouco, pessoal. Senão daqui a pouco eles vão ficar bravos comigo. É verdade. A Maria Aparecida está aqui. Boa noite, minha querida. A Lucy. A Dico, que nos salvou daqui uns 10 minutinhos. Aí não tem mais, né? A gente já rodou aqui 30 minutos de esse é o pessoal que está no Face, né? E no aplicativo da rádio que está assistindo? Também. Porque o nosso pessoal eu mando tudo pelo aplicativo. Eu não compartilhei o Face, eu esqueci. Não, então eu esqueci. Então, enquanto vocês procuram aí, eu vou falar aqui. Elias foi um homem que ele tinha uma característica de ser um homem muito usado por Deus para mudar tempos, estações e governos. Então, Elias mudou o tempo da água, Deus mudou o tempo da colheita e Elias mudou governos. Quando Elias vai até o altar,
encontra o altar destruído, ele reconstrói o altar. Essa é a especialidade dele. Ele é um profeta de ofício. Ele restaura o altar, deixa tudo em ordem e ele clama a Deus. Essa é a especialidade dele. Cai fogo do céu. Aí quando ele diz para os judeus, matem aqueles homens, você imagina mais ou menos 850 homens sendo mortos por outras pessoas de uma nação. Então voava braço para um lado, perna para o outro, pescoço para o outro. A família desses profetas de Baal vindo, chorando, as mulheres, as crianças, e aí morriam todos. O profeta Elias olhou para aquela cena e viu muita desgraça, muita morte, muita destruição. Ele viu pessoas sendo despedaçadas pelo próprio povo dele. Tudo bem que era uma vitória, mas Elias não era pronto para aquilo. Elias não era um soldado. Elias era um profeta. Na mesma hora ele recebe uma mensagem. Amanhã, assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. A memória dele, o corpo dele, ainda que fosse profeta de Baal, estava doendo, porque Deus dói quando sacrifica alguém, mesmo que seja necessário. Então Elias ficou com medo e fugiu. As pessoas não entendem por que Elias fugiu. Ele fugiu porque ele era humano. E ao ver a desgraça daquelas pessoas, mesmo que fossem dos profetas de Baal, aquilo assustou ele. E ele disse, isso vai acontecer comigo, eu vou fugir. Aí na estrada ele fala, eu quero morrer. Na verdade eu não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, eu tinha ficado, mas eu ia matar ele. Ele estava fugindo daquela realidade, ele entra em depressão ministerial. É o que acontece hoje. Nós temos visto tanto pastor sofrendo na igreja, tanta gente vendo as pessoas sendo destruídas, às vezes até os profetas de Baal mesmo sendo destruídos, ou o próprio povo da igreja, sangrando com escândalo, com humilhações, com tristezas, que essas pessoas entram na depressão ministerial tão profunda que elas querem desistir. Hoje eu estava conversando com uma profeta. A igreja toda fica, né? O pastor é ferido, a igreja toda é um alvo. É machucado. Hoje eu estava falando com uma profeta do Brasil e ela estava falando comigo, não quero mais sair do quarto, não quero mais ir para a igreja, não quero mais ajudar, eu cansei, eu quero desistir, fulano não muda, fulano não sei o quê. Eu falei, calma, não é assim. Era para ter chegado aqui mais uma hora mais cedo, ficamos 1h30 com ela no telefone, ministrando. Graças a Deus saí, ela estava rindo, já estava sorrindo. Não é fácil. Mas por que eu digo isso? O que está acontecendo hoje é isso, né? As pessoas estão sofrendo demais, estão sendo machucadas, e o ministério faz isso, e não tem ninguém para dizer assim, não é só ovelha, que todo pastor é uma ovelha. Todo pastor precisa de um anjo no meio do caminho que dá um pãozinho para ele comer, que leva ele até a caverna. E tem muito pastor caminhando sozinho. Esse é meu ministério. Eu sei que eu sou um cara muito novo ainda, tenho 45 anos agora, mas eu aceitei Jesus numa quarta-feira de manhã. Quando foi à tarde, eu ganhei um livro de presente chamado A Síndrome de Lúcifer, de Caio Fábio de Araújo Filho. No outro dia de manhã, eu ganhei um livro do Mian Perman, um pastor da Presbiteriana Renovada, um livro chamado Guia do Pastor. Depois à tarde, eu ganhei uma Bíblia. Eu costumo dizer, Deus já disse para mim, você não tem que se orgulhar pelo que você faz, você tem que aprender a cuidar de pastor, e desde que eu me entenda por gente, o meu ministério é assim. Se você olhar meus apps, se você olhar minhas conversas, eu atendo 10, 12, 15 pastores todos os dias com problemas. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. Eu queria ser um pastor de multidão de igreja. Eu já preguei para pessoas, para multidões, já preguei para poucas pessoas. Para mim também não faz diferença. Mas eu amo restaurar um pastor em crise. Amém. Tem gente que fala assim, pô, eu queria ir na África ganhar 1000 almas, eu queria fazer isso. Não é que isso não me comove, mas isso não me dói. Mas quando você fala para mim, tem um pastor que está desistindo, eu não consigo deixar ele lá. Eu posso nem gostar dele. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudá-lo. Eu não posso deixar um soldado morrer assim. Esse é meu ministério. É isso que incendeia meu coração. É isso que me faz ser apaixonado no Evangelho. Eu gosto de tratar de liderança. Me preparei, estudei para isso. Ainda vou estudar mais, quero fazer mais 2 faculdades. Uma, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Meu doutorado é reconhecido aqui. Mas eu tenho essa paixão. Porque um pastor restaurado, gente, um músico restaurado, um líder restaurado, restaura uma nação. Restaura. Uma nação, né? É verdade. Vamos ler o recadinho aqui. A Rosilda, paz e graça, meu apóstolo, estou ouvindo, Senhor. Profetiza a Rosilda da nossa igreja. Abençoe muito sua vida e a do Mateus. E só lembrando também, o pessoal que está nos ouvindo, quer entrar também e assistir Rádio Filho USA, lá nas nossas redes sociais. Tá? Isso. No Facebook também. Se chegar no meu Instagram, se vocês tiverem ouvido a gente da igreja, forem no meu WhatsApp, no status, eu postei o link do Facebook para vocês assistirem ao vivo. Aí vocês vão me ver e matar saudade, hein? Tá, também pelo Facebook.
A Jane Robson. Tem paz muito e recado, graça. né? Quero Pastora deixar um Jane. abraço para o apóstolo Mário Alberto e o líder Mateus. São todos mensageiros. É só É a o nome da Lola, nossa né? igreja. É. Ah, tá. A Simone, que Deus continue abençoando poderosamente nosso apóstolo Mário, que seja sempre um canal de bênção em nossas vidas. Vivian Pastora Simone. Rosa, paz Minha e esposa. graça. Ah, estou aqui, amor, te ouvindo. Deus abençoe a Que todos. legal. A Vivian Rosa, né? Ela mandou um recadinho mais cedo. Abençoado seja o nosso querido Diácono Mateus e o líder da coluna Jubal, que acompanha nosso apóstolo, meu esposo. Deus abençoe vocês. Estamos ligados. A Aurelene. Aurilene. Ela mandou 11h30 da manhã. O meu nome é Aurilene Nascimento. Deus abençoe o apóstolo Mário Alberto, que estará ministrando hoje na rádio, e o Matheus Vinícius, que o acompanha. Estaremos na intercessão. A Camila, vamos ler, não tem muito. Tem um monte. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, vai longe. Mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar que dia que o senhor vai poder vir voltar aqui, porque tem muita Se ele coisa. vai ficar até dia 28, ele pode tentar voltar aqui várias vezes. Vamos voltar, porque... Pessoal, a gente vai ler o recadinho de vocês depois, mas o apóstolo vai voltar aqui para deixar mais mensagens, para falar Até, mais Lana, do de repente, projeto. não é só voltar só para falar, mas assim, que se ele precisar fazer alguma coisa, Isso, chamar. Ir a algum evento que necessitar do nosso trabalho, deixar as portas abertas. Nós Bom, gostaríamos de eu agradeço. caminhar juntos, né? Eu agradeço, eu fico lisonjeado, eu acredito nesse Deus que se move dessa forma. Na verdade, eu estou indo agora pregar nessa igreja no norte da Pensilvânia, no segundo da cidade, depois o Matheus pode me ajudar com o cartaz. E aí eu volto para cá na segunda-feira para New Jersey. Eu tenho um problema comigo desde que comecei a pregar, isso faz pouco tempo, né? Vai fazer 30 anos agora. Eu não fico em hotel. Nem se eu tiver dinheiro para pagar, eu não fico. Eu gosto de gente. Eu gosto da casa de gente, eu gosto de sentir as pessoas, eu gosto de aprender culturas. Eu aprendi espanhol assim, prego espanhol assim, e esse ano a meta é aprender inglês. Então, dependendo de se eu tiver um lugar para ficar aqui Você na semana que precisa de vem... tsunamitas na sua vida. Jesus Cristo teve um ministério sustentado por mulheres, né? Então, eu não sei como vai ser a semana que vem, mas eu tenho a semana inteira livre. O meio da semana todo, de segunda a sexta, da semana que vem, está livre. Eu posso estar aqui. Eu tenho uma agenda no sábado, numa igreja lá, da pastora Rita, em Newark. E tenho também uma igreja domingo, em Nova York. Uma igreja americana filipina, na 46ª Avenida. Então. Isso. Então, assim, durante a semana, eu estou a semana inteira livre. Se tiver um lugar aqui em Filadélfia que eu possa ficar com o Matheus, né? Aguentar carregar a mala ali, mas se puder ficar, ter um lugar para dormir, sei lá, alguma coisa assim, eu estou disponível a semana inteira. E aí a agenda é só falar com a gente, pode falar com vocês. Se pastores quiserem que a gente vai ministrar, eu gosto de ministrar para a liderança. Coloca a cabra complicada na minha mão, que eu gosto disso. Meu negócio é essa área. Amém. Pode orar por nós? Posso, já acabou o tempo. Já acabou, a gente. Porque tem uma portuguesa que vai predicar agora, não? É isso aí, Margarida Campos. Nós temos 15 minutos, é isso? Pode. Termina às 6h30, é isso? Isso aí. Vou falar uma palavra 5 minutos que eu preparei para falar hoje. Por favor. Porque tudo que eu falei aqui hoje não estava preparado. Mas assim que é bom. Em Lucas, capítulo 21, versículo 1, diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu quero dizer para você que está ouvindo a gente, que está assistindo esse programa, que está participando com a gente. Eu não sei qual é o teu ministério, não sei qual é o teu chamado, não sei o que você faz da sua vida, não sei se você está se sentindo pobre, inútil, sem tempo, sem possibilidade, mas eu quero dizer para você, não importa a quantidade do que você vai dar para Deus. Eu não estou pedindo seu dinheiro, eu estou pedindo para você entender que o que Deus quer é o que você tem. Se você sabe orar, ore. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe limpar, limpe. Se você sabe, se você tem 2 moedas, 2 chiles, dê 2 pênis, né? Aqui é pênis. Se você sabe abraçar uma pessoa, às vezes abraçar uma pessoa. O que Deus precisa para se manifestar
em você, através de você, é que você dê tudo o que você tem. O seu tudo tem que ser Deus. O seu tudo tem que ser o Senhor. Sua essência tem que ser Cristo. Se a sua essência for colocar aos pés de Jesus, o que você tem, de um hino antigo da Assembleia diz, quando tudo deixar no altar, você vai entender o que vai acontecer com você. Quando tudo perante o Senhor estiver, o milagre vai acontecer. Então, para que você viva o sobrenatural, dê tudo que está no seu possível. O impossível é com Deus. E Ele quer usar você, quer abençoar a sua vida. Faça como essa viúva. Sirva de testemunho. Você pode não ter o nome, você pode não estar na placa da igreja, você pode não ter uma referência, você pode não ser nem alguém famoso como ela, mas o céu vai saber quem você é. E você vai viver o que Deus tem para você viver, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela vida, Senhor, da mãe da Mônica, do Beni, da Portuguesa, do Mateus, da pastora Lana, por esta emissora de rádio, por estarmos aqui. Elas se sacrificaram para comprar esta emissora. Elas acreditam que Deus as usa através dessa emissora. Por isso eu quero declarar e fazer um ato profético, apostólico nesta casa, que a partir deste dia, os céus se manifestarão com proezas neste lugar. O impedimento para que as pessoas que precisam estar aqui ajudando cheguem, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor envie ajudadores, que o Senhor envie pessoas capacitadas, que o Senhor envie recursos financeiros e também recursos humanos para fazer a tua obra, para que essa rádio, essa emissora, cruzando as fronteiras do mundo pela internet, consiga alcançar milhares e milhares de vidas. Use as duas. Capacitem elas. Revela, Senhor. Aparece para elas. Surpreende elas, Deus, com a tua presença, mas com a tua revelação. Puxa a orelha, põe na linha, fala, orienta, porque elas estão dando tudo que elas têm. E é isso que o Senhor precisa. Então, Pai, eu declaro neste lugar a bênção de Deus. Declaro sobre esta casa a provisão do céu. Declaro sobre este ministério radiofônico, musical, né? Que eu não sei como fala isso, Pai. Eu declaro que sobre eles haverá prosperidade, riqueza física e espiritual. E o seu nome está glorificado. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Então, Nossa. até mais. Nós vamos voltar Uau. com as músicas aqui na nossa web. E daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com a Margarida Campos, uma Isso linda aí. portuguesa. E semana que vem tem mais com o apóstolo aqui, Lana. Tem mais. Pode esperar que vem muita coisa boa. Paz e graça aos meus filhos, discípulos aliançados. Deus em Cristo abençoe vocês em nome de Jesus. Até mais. Boa tarde. Só eu falei.